pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula online de Química. Eu sou a professora Marciana. Essa é uma aula de Cinética Química para o terceiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre cinética química e os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Primeiramente, eu quero começar com duas questões para vocês refletirem. Primeira pergunta: por que guardamos os alimentos na geladeira? Segunda pergunta: qual dura mais tempo antes de estragar? A carne em pedaço grande ou a carne moída? Pensem sobre essas questões que nós vamos estar trabalhando no decorrer dessa aula e espero respondê-las. Então, uma retomada, né? O que estuda a cinética química? Em química, a cinética estuda a velocidade das transformações químicas e os fatores que influenciam essas reações. Por exemplo, a queima de uma vela é uma reação lenta. A explosão da dinamite é uma reação rápida. A formação da ferrugem é uma reação muito lenta. Então, aqui mais exemplos, né, de velocidade das reações. Então, reações lentas, como a ferrugem, que demora muitos e muitos dias, meses, até anos para se formar. O carvão mineral também é uma reação muito lenta, que demora muito tempo para se formar. Agora, reações rápidas. Nós temos, por exemplo, a mistura, né, uma reação química de alguns reagentes, onde libera um gás. Vocês podem ver aí a bexiga que está enchendo. É uma reação instantânea quase, né, bem rápida. A queima, né, a queima do fogo, aqui o fogo do botijão de gás queimando na boca do fogão, também é uma reação bem rápida, né? Então, a cinética química é o estudo da velocidade das reações químicas. A velocidade média ou a rapidez de uma reação química é a relação entre o que foi consumido ou formado e o tempo transcorrido. Para uma reação genérica, A mais B, que são os reagentes, formando C mais D, que são os produtos, nós temos. Matematicamente falando, a velocidade média, ela pode ser calculada pelo valor ΔN dos reagentes sobre ΔT ou ΔN dos produtos sobre ΔT. Isso eu estiver falando em termos de quantidade de matéria, né? E preste atenção aqui, ó, que o ΔN dos reagentes tem um valor negativo. Por quê? Porque os reagentes, no decorrer do tempo, vão ser consumidos, ao passo que os produtos vão ser formados. Aqui eu posso ter a velocidade média das reações em termos de massa, se eu tiver ΔM sobre ΔT, em termos de quantidade de matéria, ΔN sobre ΔT, em termos de concentração, em termos de volume também, ΔV sobre ΔT. E a concentração aqui a gente calcula pelos colchetes, né? Condições para as substâncias reagirem quimicamente são duas. Primeiro, as partículas devem ser colocadas em contato, um contato que seja apropriado. E segundo, ter afinidade química entre os reagentes. A teoria das colisões, ela vai falar o seguinte, é uma teoria que vai falar que as reações, as moléculas devem ser colididas especificamente, né?
A colisão, ela pode ser não efetiva, ou seja, essas moléculas aqui, eu tenho a molécula de H2 mais a molécula de I2 formando a molécula de HI. Se elas colidirem de uma maneira que a geometria dos choques não forem efetivas, não haverá uma transformação química. A gente precisa ter uma colisão, olha lá, ó, que seja geometricamente apropriada. Para quê? Para essas moléculas serem quebradas e se ligarem em novas moléculas e ocorrer a reação química. Por isso, a colisão ela deve ser efetiva. A velocidade das reações depende da frequência desses choques, né? Quanto mais choques, mais fácil de ocorrer a reação, da energia, ou seja, a violência dos choques. As colisões devem ter uma energia apropriada, né, para chegar a ser uma colisão eficaz, e da orientação apropriada dessas moléculas. Então, você olhando esses desenhos aqui, você vê que a geometria ela tem que ser adequada para poder formar os novos produtos. E se ela for inadequada, não vai formar um novo produto, vai continuar como reagente. Então, se você observar aqui no comecinho aqui, você tem três bolinhas amarelas, uma bolinha azul, uma bola amarela e uma bolinha vermelha. E no final aqui, você vai ter uma bolinha azul e duas bolinhas amarelas. E aqui duas bolinhas amarelas e uma bolinha vermelha. Então, ó, o reagente aqui era uma bolinha azul, três amarelas, uma amarela e uma vermelha. Tá vendo que os produtos são diferentes? Então, nesse caso, a geometria foi adequada para os choques. Nesse caso de baixo, a geometria foi inadequada e não houve a transformação química. O complexo ativado, ele é o estado intermediário de transição entre os reagentes e produtos. Então, primeiro eu tenho os reagentes, o complexo ativado, e por fim, os produtos. O complexo ativado é quando se juntam todas as moléculas na mais alta energia. Aqui. Aqui eu tenho o meu complexo ativado, ó. Esse é o meu complexo ativado, a junção dos reagentes A e o B, tudo junto, aqui é o complexo ativado. Então, a reação do tipo A mais B dando C mais D, e AB é a energia do complexo ativado, e eu tenho a energia dos reagentes e tenho também a energia dos produtos. A energia de ativação é o seguinte. Então, o que vem a ser a energia de ativação? Primeiro eu tenho os reagentes, o H2 mais o I2, eles vão receber uma certa energia, vai chegar lá em cima, vai formar o complexo ativado, que é o H2I2, e depois vai descer formando os produtos, que é o HI mais o HI. Então, a energia de ativação, ela é a energia mínima que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem, isto é, para ocorrer uma colisão efetiva. Então, aqui, ó, é a altura aqui desse morrinho aqui que é a energia de ativação. Podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar para chegar no complexo ativado. Os fatores que influenciam a velocidade das reações: colisão entre as moléculas, reagentes, a energia de ativação, a temperatura, a concentração dos reagentes e a pressão. Fatores que influenciam a velocidade: por exemplo, se aumentar a concentração,
Por que a gente abana o fogo? Se a gente estiver abanando o fogo, a gente vai ver que aumenta o fogo, certo? Por quê? Porque eu insiro mais gás oxigênio nesse fogo. E aí, voltando às chamas, a labareda fica mais forte. Então, a velocidade da reação aumentará, fazendo com que a labareda aumente. A temperatura. Para que serve a geladeira? A gente coloca os alimentos na geladeira porque a baixa temperatura vai diminuir a velocidade das reações químicas, conservando-se assim melhor os alimentos, né? Por exemplo, as carnes, os legumes e etc. A superfície de contato. O que vocês acham que vai cozinhar primeiro? A batata inteira, se eu colocar no fogo, no fogão, ou a batata picada? Bom, quer cozinhar batatas mais rapidamente? Pique as batatas. Se colocarmos pequenos pedaços para cozinhar, economizaremos até gás de cozinha. Ao fatiarmos as batatas, a gente aumenta a superfície de contato, fazendo com que a água quente vai cozinhar mais rapidamente essas batatas. É o mesmo caso lá da pergunta inicial. A carne moída, quando ela está triturada, ela estraga mais rápido do que a carne em pedaço, porque temos maiores pedacinhos em contato com o ar, que vai fazer degradar essa carne moída mais rápido. E a gente coloca os alimentos na geladeira para conservar também, para diminuir a velocidade da reação dos alimentos, diminuir essa degradação para eles durarem mais, né? Conservar. Agora, um catalisador. Qual que é a função do catalisador? O catalisador, eles são substâncias que aumentam a velocidade das reações químicas, mas eles não são consumidos efetivamente na transformação. Atenção, os catalisadores podem ser regenerados depois que a reação ocorrer. Por exemplo, quando a gente mistura a resina epóxi na cola, é um catalisador. Essa resina vai fazer a cola endurecer mais rapidamente. Por que tais fatores influenciam a velocidade? Resumindo, então, quanto maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Então, para a temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas e maior o número de choques, maior a velocidade. A superfície de contato. Quanto maior for essa superfície de contato, maior vai ser o número de choques, maior vai ser a velocidade. A concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior o número de choques, maior a velocidade. Catalisador, quando aumenta a velocidade das reações, pois ele diminui a energia de ativação. Ó, mais uma explicação aqui como que atua o catalisador. Se você observar essa linha vermelha é sem o catalisador. Então, a enzima é sem enzima. Então, ela precisa subir tudo isso aqui, ó, para acontecer uma reação química. Precisa vir até aqui em cima. Agora, se eu tiver a enzima, ela vai vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, aqui a energia de ativação sem catalisador é essa altura aqui. Com o catalisador, somente essa altura aqui. Então, a velocidade acontece muito mais rapidamente. As enzimas são catalisadores naturais e os inibidores são o contrário das enzimas. Os inibidores vão retardar a velocidade da reação, diminuir essa velocidade, tá? Os inibidores são colocados em alimentos, por exemplo, alimentos industrializados, bolachas, biscoitos, né? Que faz esses alimentos durarem mais tempo. Por hoje é só, pessoal. E até a próxima aula, então, que a gente vai resolver mais exercícios para melhorar esse conteúdo, ok? Até lá, então. Tchau, tchau.